Olá pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Pedro Lucas e juntamente com o meu grupo, que é composto pela Luísa Valéria e pelo Gabriel Cipriano, neste vídeo iremos apresentar o artigo intitulado de Respostas Fitoquímicas à Luz em Folhas de Sol e Sombra de Theobroma cacau L. amelonado da África Ocidental. Bom, nós somos alunos do curso de Engenharia Agronômica e estamos na disciplina de Fisiologia de Plantas Cultivadas, que é ministrada pela professora doutora Daniela Vieira Chaves. Bom, aqui nós temos a capa do nosso artigo este que foi publicado na revista Science Horticulture, sendo uma revista de grande impacto, tendo em vista que ela é Qualis Caps A1. Este artigo, como já dito anteriormente, ele tem como título Respostas fitoquímicas à luz em folhas de sol e sombra de Theobroma cacau L, amelonado da África Ocidental, possuindo como autores Adrian M. Lennon, Vanessa R. Lewis, Aidan D. Ferrell e Patma Nathan Umaran, sendo um artigo que foi publicado no ano de 2001. Bem, antes de falarmos diretamente sobre o assunto do artigo, é importante fazermos uma breve introdução sobre a cultura do cacau. A cacauicultura possui grande importância econômica e também social. Basta a gente olhar para o nosso país, o Brasil. No Brasil, ele é responsável por produzir mais de 200 mil toneladas de cacau anualmente, gerando cerca de 18 bilhões de reais em valor bruto da produção, além de ter o seu impacto social, é claro, gerando cerca de 300 mil empregos. Isso no Brasil, que ocupa a sexta posição no ranking de produção mundial de cacau. Imagine, assim a gente pode ter uma noção da importância da cultura do cacau mundialmente. Um ponto interessante que está intimamente relacionado com o trabalho é o fato de o cacau ele ser uma espécie que possui tolerância à sombra, mas isso a gente irá entender mais à frente. Nesse artigo, trabalhou-se com o Theobroma cacau L, o amelonado da África Ocidental, espécie essa que é de grande importância, tendo em vista que a África Ocidental é a principal responsável pela produção mundial de cacau. Ela representa, para vocês terem noção, mais de 70% de toda a produção de cacau do mundo. Dito isso, agora a gente pode aprofundar-se um pouquinho mais no assunto tratado no artigo. A luz, como a gente sabe, é um fator limitante para a fotossíntese, isso tanto a falta de luz como também o excesso, podendo limitar o desempenho da planta. Quando ocorre a exposição a altas energias luminosas, isso é a quantidade de energia luminosa é superior à necessária para a fotossíntese, pode ocorrer o processo de fotoinibição. Esse processo ele trata-se basicamente do processo onde as plantas têm sua capacidade de fotossíntese reduzida devido à exposição a altas intensidades de luz. Aqui nós temos um esquema que mostra um pouco sobre essa fotoinibição. Quando a absorção de luz excede a capacidade de transporte de elétrons fotossintéticos, os aceptores de quinona do fotossistema 2 são reduzidos. Essa fotoinibição ela vem a ocasionar danos ao processo de fotossíntese, podendo ser uma fotoinibição crônica, na qual, após uma prolongada exposição a altos níveis de luz, acaba levando à redução duradoura da capacidade de realizar a fotossíntese. E essa inibição pode ser reversível ou dinâmica, onde o processo de fotossíntese ele é temporariamente reduzido. Mas com isso, querendo ou não, há uma redução significativa da produtividade, apesar da planta buscar saídas para que ocorra a manutenção aí do fluxo de elétrons. Uma dessas escapatórias, vamos dizer assim, é a fotorrespiração. Entretanto, essa fotorrespiração acaba ocasionando o aumento da produção de ROS, que é Reactive Oxygen Species, que se trata basicamente das espécies reativas de oxigênio. Estas que vêm para fazer o bem, mas quando são produzidas em excesso, acabam causando danos celulares, como vazamento de eletrólitos, ajustes metabólicos e até a morte celular em casos extremos.
Isso acaba estando totalmente relacionado com a produção de cacau, tendo em vista que a maior parte da produção de cacau acaba sendo no sistema agroflorestal, ou seja, as plantas elas ficam sombreadas praticamente todo o tempo. E mesmo assim elas acabam mantendo uma alta taxa fotossintética. Entretanto, há um interesse da produção de cacau em áreas com uma menor sombreação e até mesmo a produção de cacau em pleno sol. Com isso, esse artigo ele teve como objetivo avaliar o comportamento e o desenvolvimento das plantas de cacau, é claro, quando expostas a diferentes níveis de luz, investigando assim a plasticidade fotossintética dessas plantas, além também de observar os mecanismos de proteção utilizados pela planta com o objetivo de evitar esses danos que eu citei anteriormente, os danos celulares, e, consequentemente, manter a sua alta produtividade. Olá pessoal, sou a Luiz e agora vou dar continuidade à apresentação falando sobre os materiais e métodos utilizados neste estudo. Sendo assim, nesse experimento foram utilizados árvores de cacau com 25 anos de idade da amostra WAA, cultivadas a pleno sol no campo de Santo Agostinho da Universidade das Índias Ocidentais. As medições e coletas do material vegetal foram realizadas sempre às 1 hora da tarde, em dias de céu claro, durante a estação chuvosa da região, que vai de junho a dezembro, para garantir que as plantas não estivessem sob estresse hídrico. Desse modo, as folhas analisadas estavam completamente expandidas no estágio de desenvolvimento conhecido por interfluxo 2. Agora, partindo para as intensidades médias de luz, ou seja, a densidade de fluxo de fotossintéticos, é, eles foram medidos em 3 horários distintos do dia: 8 horas da manhã, 1 hora da tarde e 4 horas da tarde, tanto para as folhas de sol como para as folhas de sombra. E todas essas medições da densidade de fluxo de fótons fotossintéticos foram realizadas com o aparelho LI 250A, que é esse que está presente na imagem ao lado. Já a atividade fotossintética do fotossistema 2 em folhas de cacaueiro foi por meio da fluorescência da clorofila A, utilizando um fluorômetro portátil mini PAN, esse da imagem presente no slide. Aparelho esse que permite medir parâmetros importantes da eficiência fotossintética. O principal parâmetro analisado foi a razão FV e FM, que representa o potencial máximo de eficiência do fotossistema 2, obtida após os processos específicos e calculado pela fórmula de fluorescência máxima menos a fluorescência basal dividido pela fluorescência máxima, em que os valores próximos a 0,83 indicam um fotossistema saudável, enquanto valores menores sugerem estresse. Além disso, também foi avaliada a extinção não fotoquímica, ou NPQ, que indica a dissipação do excesso de luz em forma de calor, protegendo assim a planta. A NPQ foi calculada pela razão entre a fluorescência máxima após o escuro e sob luz, menos 1, sendo que esses valores que foram obtidos sejam mais altos, reflete maior capacidade de dissipação térmica. Além disso, foi estimada a fração de centro aberto chamado QL, que expressa a proporção de centros ativos no transporte eletrônico, e a taxa aparente de transporte de elétrons, o ETR. Esses parâmetros juntos proporcionaram assim uma avaliação detalhada da eficiência fotoquímica e dos mecanismos de proteção das folhas diante da variação da luz. Agora eu vou falar sobre os métodos utilizados para a determinação dos pigmentos fotossintéticos e das atividades enzimáticas, além do ensaio de peroxidação lipídica. Primeiramente, os pigmentos fotossintéticos incluem clorofila A, clorofila B e também carotenoides totais foram extraídos de discos foliares utilizando acetona 80% e determinados por espectrofotometria. Em seguida, foram analisadas as atividades enzimáticas com foco em 3 enzimas: o superóxido dismutase, a SOD, o ascorbato peroxidase, APX, e catalase, CAT. Por fim, foi realizado um ensaio de peroxidação lipídica para quantificar o teor de
malondiateído, o conhecido MDA, que é um marcador de estresse oxidativo e indica o nível de dano às membranas celulares causado por espécies reativas de oxigênio. Também foi avaliado o vazamento de eletrólitos como forma de medir a integridade das membranas celulares. Para isso, foram utilizados 25 discos foliares lavados e incubados em água deionizada por 24 horas sob agitação e no escuro, a temperatura ambiente. Além disso, a condutividade térmica da solução foi medida antes e depois da lise celular, que foi induzida por autoclavagem a 120 graus Celsius por 30 minutos. Com essas medições, foi possível calcular a porcentagem de vazamento iônico, usando a fórmula de condutividade pré-lise dividido pela condutividade pós vezes 100, em que os valores mais altos indicam maior dano à membrana celular. Em relação à análise estatística que foi feita, os dados foram avaliados por meio de ANOVA bidirecional, considerando como fatores fixos a posição do Sol, considerando a posição, seja sol ou sombra, e o horário do dia, os horários do dia, no caso. Para as curvas de resposta à luz, também foi aplicada a ANOVA bidirecional, mas com os fatores sendo a posição do dócil e o nível de luz. Já para os dados coletados apenas 1 hora da tarde, utilizou-se a ANOVA unidirecional, com a posição no dócil como único fator fixo. As diferenças significativas, então, foram determinadas pelo meio do teste de Tukey e todas as análises estatísticas foram realizadas no programa SPS versão 24. Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre os resultados obtidos da discussão desses dados. Dentre as variáveis analisadas, o gráfico da figura 1 mostra o potencial máximo de eficiência fotossintética das folhas do cacaueiro, cultivadas em sombra e sol. Esse parâmetro é utilizado para medir o desempenho fotossintético das plantas, com o valor ótimo sendo de 0,83. Aqui no gráfico, as folhas de sombra são representadas pelos símbolos fechados e as folhas de sol são representadas pelos símbolos abertos. Com isso, pode ser visto que os valores da eficiência fotossintética para as folhas de sombra se mantiveram acima do valor citado, diferentemente das folhas de sol, cuja eficiência foi suprimida ao longo do dia, com valores inferiores ao valor ótimo. Estudos presentes na literatura relatam que valores menores que isso indicam que está ocorrendo uma fotoinibição, isto é, a prejudicação da fotossíntese em decorrência da planta estar em estresse devido ao excesso de luz, o que não foi visto nas folhas de sombras, né? No entanto, evidencia-se que as folhas de sol apresentaram essa fotoinibição, mas sendo ela do tipo reversível. Isso porque, apesar dos valores abaixo do normal durante o dia, no período noturno o cacaueiro conseguiu atingir um nível de recuperação dessa fotoinibição. Embora as folhas de sol apresentarem fotoinibição durante o dia, elas ainda demonstraram maior capacidade de utilizar a luz do que as folhas de sombra. Isso porque obteve pontos mais altos de saturação de luz, de taxa de transporte de elétrons, de taxa máxima de assimilação de carbono e de extinção não fotoquímica. Aqui na figura 2A, observa-se que em todos os momentos registrados, as folhas de sol apresentaram um ponto de saturação de luz maior que o das folhas de sombra. Esse parâmetro nada mais é que o ponto onde a taxa de fotossíntese não irá mais aumentar, mesmo que a quantidade de luz continue aumentando. Assim como outro parâmetro em que as folhas de sol se sobressaíram em relação às de sombra foi no transporte de elétrons, em que, como pode ser visto no gráfico da figura 2b, independente do horário, durante o dia, as plantas de sol registraram maior taxa de transporte de elétrons. Bem, agora indo aqui para o próximo slide, no gráfico da figura 3A, vemos a análise da quantidade de centros de reação do fotossistema 2 que estão abertos, ou seja, aptos para o transporte de elétrons. Nesse sentido, essa variável está associada com a taxa máxima de transporte de elétrons que vimos no gráfico passado. Assim, em conformidade, a fração de fotossistemas 2 abertos também foi maior nas plantas de sol, indicando maior capacidade de trocar elétrons. Aqui no gráfico da figura 3b, observa-se a taxa de extinção não fotoquímica, que é um parâmetro de fluorescência da clorofila que mede
o quanto da energia luminosa absorvida pela planta está sendo dissipada na forma de calor em vez de usada na fotossíntese. Ou seja, quando a luz ela é muito intensa, a planta não consegue usar totalmente essa energia e dissipa o excesso para evitar danos ao fotossistema 2. Nesse sentido, observa-se que as folhas de sol, em todos os momentos do dia, apresentaram maior taxa de dissipação desse calor, indicando estarem sob estresse devido à alta quantidade de luz. Falando agora sobre os pigmentos fotossintéticos, aqui na tabela 1, evidencia que houve diferença significativa na clorofila total, na clorofila A, clorofila B e carotenoides entre as folhas de sombra e de sol. Assim como em outros estudos presentes na literatura, a quantidade total desses fatores foram significativamente maiores nas folhas de sombra do que nas folhas de sol, o que pode ser explicado devido às folhas de sol apresentarem parede celular mais espessa, menor teor de água foliar e maior peso seco, que são base considerável para esse menor teor de clorofila e de carotenoides. Como pode ser visto aqui na tabela 1, as proporções de clorofila A e B e de clorofila para carotenoides foram maiores aqui nas folhas de sol, o que é condizente com os estudos da literatura, em que se observa valores mais elevados nas folhas de sol do que nas folhas de sombra. Curiosamente, a proporção clorofila-carotenoides foi inferior que o visto na literatura para ambas as folhas, o que pode ser explicado devido à evolução do cacaueiro como uma árvore de subbosque, havendo uma necessidade reduzida para a síntese de carotenoides, o que parece refletir nessas baixas relações observadas aqui na tabela, que aqui para as folhas de sol, o normal dito na literatura é entre 4,2 a 5 e nas de sombra de 5,5 a 7. Pois bem, os resultados dos parâmetros bioquímicos agora que a gente vai falar. Segundo a análise estatística, a atividade da enzima superóxido dismutase não diferiu entre as folhas, ao contrário das enzimas catalase e ascorbato peroxidase, que sua atividade foi maior nas folhas de sol, indicando maior capacidade dessas folhas em relação às de sombra em remover o peróxido de hidrogênio, reduzindo em água e diminuindo o dano nas células. Esses dois últimos parâmetros aqui são cruciais para entendermos a conclusão final do artigo. Nesse sentido, podemos ver que nas folhas de sol observa-se uma redução na quantidade de MDA em comparação às folhas de sombra. Esse MDA ele é um subproduto da peroxidação oxidativa, ou seja, a degradação das membranas celulares devido à ação das moléculas rosa, que ao degradarem as células produzem esse MDA. No entanto, apesar do MDA ser visto em maior quantidade nas folhas de sombra, observou-se um vazamento de eletrólitos muito maior nas folhas de sol, como pode ser visto aqui na tabela. Esse vazamento é um indicador de dano à integridade das células, ocorrendo em condições de estresse abiótico, como é o caso da alta incidência de luz aqui vista. Portanto, eles concluíram que, apesar do aumento das taxas fotossintéticas e da maior atividade das enzimas catalase e ascorbato peroxidase, o vazamento de eletrólitos causado pela alta luminosidade faz com que o aumento da atividade dessas enzimas não seja suficiente para superar esse estresse adicional. Assim, qualquer aumento da taxa fotossintética é compensado pelo esforço metabólico da planta para responder a esse estresse, o que resulta em menores produtividades comparadas às plantas em condições de sombreamento. O autor sugere que devam ser realizados programas de melhoramento com essa espécie de cacaueiro, só que com distintas origens genéticas, a fim de conseguir maior capacidade de realizar não extinção fotoquímica, com o intuito de produzir híbridos capazes de serem cultivados sob alta luminosidade, possuindo mecanismos de proteção celulares aumentados. Nós discentes admiramos muito a pesquisa desses autores, tendo em vista que o estudo de capacidade do cacaueiro em resistir e produzir bem em condições de maior exposição à luz pode aumentar as áreas cultivadas com essa cultura no futuro, fornecendo material útil para o desenvolvimento de plantas capazes de serem cultivadas
em áreas abertas, como é o caso da imagem aqui ao lado, saindo da dependência do cultivo em sistemas agroflorestais. Aqui está o artigo que foi utilizado na nossa apresentação. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu!